Quando nós pensamos em grandes gênios dos animes e dos mangás, alguns nomes vêm na nossa mente. Pessoas que fizeram seu nome através do seu traço, no modo como elas contam histórias, seja porque os seus mangás foram marcantes de alguma maneira. E na minha singela opinião, nenhum outro artista vivo conseguiu fazer isso melhor do que Hirohiko Araki. Este bendito deste vampiro japonês fabuloso. Mas como você pode dizer uma coisa dessa, cara? Jojo é um mangá bizarro. Sim, é literalmente o nome do mangá. Mas quando eu digo que o Hirohiko Araki é o maior gênio vivo dos mangás hoje, eu realmente não tô brincando. Esse cara conseguiu uma excelência técnica tanto no estilo de arte como no modo de contar histórias que ele refinou durante anos e anos, já que Jojo é um mangá que é publicado sem interrupções desde 1987. Pra você ter uma ideia, o Dragon Ball, o primeiro, o clássico, ele é de 84. Esse cara é literalmente contemporâneo do Toriyama. E o Araki conseguiu se tornar um mangaka influente e relevante até os dias de hoje. Mas eu não vou estar enrolando muito. Aqui é o Nest, espero que vocês gostem do vídeo, pois hoje eu vou estar detalhando os motivos de por que eu acho o Araki um autor tão genial. E o primeiro motivo é o estilo de arte de Jojo. Jojo é um mangá que desde o seu início tem um estilo de arte muito próprio, ainda que lá no comecinho ele seja muito inspirado em Hokuto no Ken. E você já percebe isso logo de cara, né? Olha os rostos dos personagens, é tudo muito másculo, muito viril, muito cheio de bomba de cavalo e os personagens choram bastante, como os personagens de Hokuto no Ken mesmo. E o que é interessante já logo de cara ao analisar a arte do Hirohiko Araki é que conforme foi passando o tempo, a arte de Jojo foi mudando bastante. E isso foi acontecendo conforme o Araki foi incorporando influências próprias, principalmente do mundo da moda, em especial com referências ao Tony Viramontes. Isso foi fazendo com que Jojo ganhasse uma personalidade muito própria dele. E você vai ver isso até mesmo na Jojo Pose, já que muitas delas foram inspiradas em fotografias de modelos. E essa parada da moda é muito relevante e importante pro Araki, já que as roupas dos personagens de Jojo, elas têm muita personalidade e falam muito sobre os personagens em si, o que por si só faz o estilo de arte do Araki ser algo muito icônico. Mas não me leva a mal, o estilo de arte antigo do Araki já era muito bom, o que demonstra que o Araki era um artista competente já desde aquela época. Mas agora, eu não tem jeito, não vai ter jeito, vou ter que polemizar. Minha pessoa, Nash, ser humano, pessoa Nash, não gosta quando o Araki desenha os personagens das partes antigas nesse traço novo dele, sabe? Quando ele desenha o Jonathan, o Joseph da parte 2, quando ele desenha esses personagens nesse traço, me soa um pouco estranho. Sabe, é como se esses personagens tivessem sido pensados para aquele traço antigo dele. Então quando ele transmite para esse traço atual, sei lá, me soa estranho, desencaixado, é meio difícil de explicar. Mas mesmo assim, o estilo de arte do Araki evoluiu e evoluiu muito. Mas eu quero saber a sua opinião. Você prefere qual estilo do Araki? O estilo das 3 primeiras partes ou o estilo atual que ele tem? Deixe aí nos comentários e aproveita e já curte, comenta e já segue para mais conteúdo. Mas agora que eu fiz o meu merchan de youtuber ridículo, vamos ao segundo motivo de por que eu acho o Araki um autor tão genial, que é o modo como ele conduz a história de Jojo. Uma coisa que eu já quero deixar logo de cara nesse tópico, que eu acho muito interessante, sabe, mesmo sendo uma coisa bem simples, é que cada arco de Jojo se passa num local diferente, numa época diferente e com um grupo de personagens muito diferente. E você pode até achar esse detalhe bem bobo, mas se você parar pra notar, nenhum outro shonen faz isso. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? Jojo, pelo menos as 6 primeiras partes, elas são do gênero de Battle Shonen. Até porque eles saíram na Weekly Shonen Jump, né? Óbvio. E isso foi genial da parte do Araki, porque uma vez que ele estabelece que cada parte vai se passar numa época diferente, com personagens diferentes, ele pode explorar todo tipo de situação, o que faz Jojo ser um mangá muito imprevisível em todas as suas partes. E especialmente na parte 3, cara, eu fico realmente abismado com o quanto de coisa ele pesquisou, de detalhes sobre os locais onde o Jotaro e o grupo dele passava, tá ligado? O que é algo até bastante impressionante, principalmente se você lembrar que não existia internet na época que o Araki escrevia esse mangá, tá ligado? Mas além de ser um mangá muito bem embasado em pesquisa,
Kiza é um mangá muito imprevisível, como eu já tinha dito antes, principalmente nas batalhas com usuários de stand, aonde os personagens não ganhavam simplesmente com dando o soco mais forte ou com o poder da amizade, se bem que algumas vezes eles vencem com o poder do ódio mesmo, mas é uma outra história. Geralmente as batalhas de Jojo elas são organizadas da seguinte forma: você tem um usuário de stand com uma habilidade muito específica e na maioria das vezes parece que ela é invencível, e aí os personagens precisam descobrir alguma forma de derrotar essa habilidade, o que vai envolver muita estratégia. Do espanhol, estratégia. Tentei fazer um meme do Tropa de Elite, não consegui. E isso é algo que é uma outra genialidade do Araki, principalmente se você pensar que conforme as partes foram passando, parte 3, 4, 5, os poderes dos stands foram ficando cada vez mais específicos e malucos. O que por si só torna muito mais difícil você criar batalhas interessantes e cheias de reviravoltas. E o Araki conseguiu fazer isso com maestria na grande maioria das vezes, o que por si só tornou o Jojo muito icônico. As lutas, os combates, as estratégias, as reviravoltas, tudo acabou contribuindo para que esse mangá se tornasse bem único. É quase como se você estivesse vendo uma batalha de Nen de Hunter x Hunter, só que você não tem um sistema mega complexo de RPG por trás para explicar o que tá acontecendo na pancadaria. E já que a gente tá falando do sistema de poder, chegou a hora de falar do último e mais importante motivo de por que eu acho Araki um autor tão genial. Mas afinal, qual é o maior motivo de eu achar este bendito desse japonês o maior gênio vivo dos mangás? Jojo é possivelmente o shonen mais imprevisível de todos. E essa imprevisibilidade já existe desde o início da história. Cara, eu sei que a gente fala muito sobre como Phantom Blood é a parte mais fraquinha, que o Araki estava aprendendo a contar a história, sobre como essa parte é muito melodramática e pá e tal e tudo mais. Mas pensa no seguinte, essa parte termina com o protagonista morrendo. Tipo, tu já parou pra pensar no quão absurdo isso é, principalmente pensando em como os shonen são hoje? Eu não consigo imaginar um autor de mangá hoje simplesmente matando o personagem principal no fim da história. É mais fácil você ver o autor ressuscitando um monte de boneco do nada, né? Como certos mangás aí, que eu não vou falar o nome, né? Quem sabe, sabe. E é até doido você pensar nisso, né? Porque no final da parte 1, o Jonathan morre. E no final da parte 2, todo mundo pensa que o Joseph ia morrer também, mas o Joseph aparece lá, ó, vivinho da Silva indo. Ele vai no próprio funeral, velho. Ai, é o melhor protagonista de Jojo, né, cara? Não tem nem como, né? Só que essa imprevisibilidade, ela não é feita de qualquer maneira. Você pode perceber isso até quando ele vai trocar de sistema de poder. Porque nós percebemos que de um arco pro outro, o Araki decide que vai deixar de usar o Ramon e vai passar a usar os stands. E essa não é uma decisão jogada, feita de qualquer maneira. É porque lá no fundo, o Araki sabia que por mais interessante que o Ramon fosse, tinha um poder pro que ele podia contar dentro do que aquele sistema poderia oferecer. O Ramon tinha limitações que o stand não tinha. Então era muito natural para construir histórias com cada vez mais reviravoltas você mudar completamente o sistema de poder. E eu acho doido como o Araki simplesmente não explica o que aconteceu com o Ramon. Eles simplesmente param de usar, sabe? O único que eu acho que usa o Ramon durante um tempo é o Joseph na parte 3, só que aí na parte 4 isso é completamente esquecido, sabe? Mas pra mim a coisa mais impressionante de todas foi o que ele fez em Stone Ocean. Porque em Stone Ocean ele fez o vilão vencer. Já parou pra pensar na loucura que é isso, cara? O Pucci, ele terminou o plano dele. Não teve Jotaro, não teve flecha de stand pra ganhar stand Requiem, nada. O Pucci simplesmente completou o plano dele e matou e destruiu todo aquele universo. Claro que no fim da história ele acaba sendo vencido e aí temos um final feliz, mas já parou pra pensar nisso? O universo inteiro, com todas as histórias de Jonathan, Joseph, Jotaro, e se tiver cão latino no fundo, vocês não vão poder fazer nada, vão ter que ouvir. Toda essa história, esse gigantesco universo de Jojo foi rebutado. E não só isso, o Araki não só rebutou o universo, como ele criou um outro
outro universo para construir Steel Ball Run. Porque eu não sei se você sabe, Steel Ball Run não é um universo do Reset, ele é um outro universo separado de história. E pensando nessa transição de Stone Ocean para Steel Ball Run, é muito da hora saber que o Araki ele mudou de shonen para seinen, indo de uma publicação semanal para uma mensal, muito porque ele percebeu em Stone Ocean que ele poderia criar antagonistas e personagens muito mais moralmente ambíguos. E eu tenho que admitir, essa mudança do semanal para mensal impactou de forma significativa tanto na história como na arte do Araki, com backgrounds e personagens muito mais detalhados e construção de personagem muito mais rico. Você vai perceber isso principalmente no Johnny, que é um protagonista muito mais moralmente ambíguo e com talvez o background mais trágico de todos os protagonistas de Jojo. Mas agora chegou a hora de polemizar de novo, porque eu não gosto do stand do Johnny. O Tusk é um stand que primeiro é muito feio, sabe? Feio, stand da hora, tem uns poder muito da hora, mas que stand feio, cara. Ele usa um negócio tipo uma saia, e ele também é todo carcudo, ele é todo esquisito, todo mamulengo, tá ligado? Pô, tu pega os stands, tu pega o Crazy Diamond, Stardust Crusaders, esse tem muito mais drip, sabe? Esse stand parece todo desconjuntado, estranho. Fora que eu não gosto desse conceito dos stands poderem evoluir, exceto quando é, por exemplo, alguma parada relacionada com a flecha. Eu não sei, sabe? Pra mim os stands, eles são poderes mega específicos de cada pessoa, sabe? Não é o tipo de poder que vai evoluindo ou mudando. Eu não sei, é uma opinião minha, mas eu acho que meio que tira as características que esse tipo de poder tem, sabe? Apesar de que esse tipo de coisa o Araki não costuma usar com tanta frequência, sendo que ele só usou isso com o Koichi, com o Kira, sei lá, com o Giorno e com o próprio Johnny. Sendo que essas, digamos, evoluções, elas acontecem em momentos muito pontuais da história, sabe? Quando ele quer demonstrar que algum personagem mudou significativamente de personalidade. Ou quando ele só quer dar um power-up no boneco, né? Que às vezes acontece. Mas pra compensar, Steel Ball Run tem o design de stand de vilão mais bonito de todos. Cara, olha o design do D4C, mano. É como dizem, né? O estilo é pra quem pode, não pra quem quer. Aliás, o stand do D4C, né? Tem o poder de viajar para dimensões, né? Parece até uma certa arma de portais que a gente vê por aí, né? Mas eu vou ficar quieto aqui, né? Vou falar o quê? Que Rick and Morty é uma gigantesca referência de Jojo? Eu não tô maluco a esse ponto. Ou tô? Não tô não. Mas para concluir, Hirohiko Araki é um dos mangakás mais importantes de todos os tempos. Uma verdadeira lenda viva que construiu seu nome e a sua história através de muita bizarrice, muita pose e muita baitolagem. Mas uma baitolagem bem hétero. Eu realmente agradeço a você que está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite. Eu peço mais uma vez que se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Vai ser muito importante. Nossas redes sociais são @Açucatópole no Instagram e no TikTok. Eu agradeço a você mais uma vez por ter assistido o vídeo. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!